Vamos agora para a aula de número 5, laços de repetições. Essa aqui é espetacular, eu tenho certeza, é poderosa. Isso aqui é um dos poderes que o algoritmo tem para te oferecer. Vamos lá, o que são esses laços? Eles são usados para executar um bloco de código, repetidamente, sob certas condições, obviamente, permitindo que os algoritmos realizem tarefas repetitivas de maneira eficiente, ok? Imagina que você tem que bater o bolo, bater ovos, na verdade, para você fazer o bolo, você tem que bater os ovos, por exemplo, e você precisa bater os ovos mais de uma vez. Bater, 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 vai ficar ali para sempre. Então você precisa colocar um critério. Olha, assim que ficar em neve, por exemplo, você para. E aí você vai para a próxima atividade. Isso é um laço de repetição exemplificando em um algoritmo. Quando que eu utilizo? Já até dei um exemplo aqui, né? Mas agora vamos para a leitura de uma tabela, por exemplo. Você precisa ler todos os registros de uma tabela. É um laço de repetição. Por exemplo, como eu mostrei na aula passada, utilizando o loop. Só que o loop já condiciona automaticamente como? Ao fim da tabela, cai fora, continua, entendeu? Uma contagem, por exemplo, você precisa performar X vezes algum código. Então vamos entender que para cada registro de uma tabela, você precisa mostrar para o usuário. Primeiro registro, segundo registro, terceiro registro e assim por diante. Ou você precisa contar alguma coisa que acontece em algum programa. Você vai entender mais para frente. Olha um exemplo legal no controle de jogos. Quando a gente está jogando em um jogo, um laço pode ser utilizado para manter o jogo rodando, atualizando os estados do jogo e renderizando gráficos a cada frame. Afinal de contas, o jogo ele se mexe, certo? Então, é um loop, é um exemplo de laço de repetição para aquilo continuar performando o movimento. Entendeu? Mais ou menos, né? Vamos lá que você vai entender melhor. Quais são os fundamentos? Vamos falar sobre alguns elementos de laços, alguns exemplos praticamente de laços no ABAP. O primeiro é o loop, que a gente já viu. Que no ABAP o comando loop é utilizado para iterar sobre uma tabela interna. O bloco de código dentro do loop é executado para cada linha da tabela. Você viu isso? Para cada linha, aquele bloco é executado de forma igual, equivalente, ok? Até que todas as linhas tenham sido processadas ou até que uma instrução de exit seja encontrada. Então se no meio do loop você colocar a instrução de exit, o que tiver dali não vai mais. Ele sai fora do loop. Da mesma maneira que se ele terminar de ler a tabela, ele vai sair. E o do? Olha o comando novo, o do dentro do ABAP. O que ele faz? Usando no do, while. O que é do, Rodrigo? Traduz pra gente. Do é fazer. E o while é enquanto. Nesse caso, pode ler por enquanto. Em inglês seria for a while, mas vamos colocar do, while. Fazer enquanto. Enquanto o quê? Usando do while ou do until, until é até. Ou seja, enquanto ou até. Do while, do until. Faz sentido, não faz? Executa um bloco de código dentro do do. Tem o do e o end do, assim como tem o loop e o end loop. É dentro daquele bloco que vai ser repetido. Então o do e o end do, o que tiver no meio, vai ser executado. Pelo menos uma vez antes de verificar a condição para decidir se continua ou interrompe. O do, ele não tem fim. Se você não condicionar dentro do bloco, quando acontecer alguma coisa, saia. Ou, cara, se não acontecer, até a 20ª vez, caia fora. Se você colocar um do 20 vezes, por exemplo, ele vai fazer aquilo 20 vezes. E aí, ali dentro você pode condicionar. Se encontrar alguma coisa que eu tô querendo aqui, sai antes. Beleza? E tem o while. Aí você quebrou minha cabeça, Rodrigo. É praticamente a mesma coisa. Dá pra até usar os dois pra fazer a mesma coisa, tá? Só que o while você faz quando? O while você faz, por exemplo, vou colocar um while aqui pra verificar se tem valor nessa variável. O while, essa variável for branca, enquanto essa variável for branca, fica ali. While and while. Fica no meu bloco. Opa! O bloco interno do while fez com que a variável fosse preenchida. Então o while acaba. É uma estrutura de controle que executa o bloco de código enquanto uma condição especificada é verdadeira. Exemplos de aplicação. Loop, criar cadastro de nomes, 3 colunas, e passar de uma tabela para outra somente quando o nome iniciar com A. Olha, aqui vai ser um pouquinho mais avançado. A gente vai precisar criar um cadastro de 3 nomes, ou seja, 3 registros, e passar de uma tabela para outra. Somente quando o nome iniciar com A. Interessante. E a gente vai ver também um while. É o mesmo exercício, porém deve interromper caso a tabela receptora contenha 3 registros. Como que isso vai funcionar? Vamos ver na prática. Ei, vem aqui comigo. Você já ouviu aquela frase, as pessoas são contratadas por suas habilidades técnicas, mas são demitidas pelos seus comportamentos? Essa frase quem falou foi Peter Drucker. Ele é considerado o pai da administração e é pura verdade. Pouco importa se você tem muita capacidade técnica, muitos cursos e sabe falar diversos idiomas, sendo que você não é uma pessoa pontual, sendo que você não é uma pessoa forte em soft skills. E por isso que eu tô te convidando, se você tem interesse em soft skills, sabia que a gente da Saga Insight tem um curso pra você? E eu quero disponibilizar esse curso de graça aqui na plataforma do YouTube. Então eu quero só que você se manifeste aí no comentário e fale
eu quero. Eu, enquanto empresa, assim como nossos outros parceiros, estamos muito preocupados em relação a essa habilidade que muita gente vem deixando de lado. Todo mundo vem focando muito em competência técnica e esquece do comportamental. Isso é extremamente importante e, digo mais, é decisivo para sua carreira. Então você vai continuar deixando de lado ou você vai se interessar em acessar esse conteúdo de graça? Então comenta aí embaixo agora para não esquecer. Vamos voltar para a aula. Aqui agora na apostila, vamos reler o que a gente prometeu que ia mostrar. Loop, criar cadastro de criar cadastro de nomes, 3 colunas e passar de uma tabela para outra somente quando o nome iniciar com a letra A. Vamos lá, de novo, criamos um tipo. Que tipo é esse? Falamos aqui que tem que ser 3 colunas. First name, last name, middle name. Que significa primeiro nome, último nome e nome no meio. Todos do tipo string. Rodrigo, você falou caractere numérico, você não falou string, cara. String é qualquer coisa. É o nosso coringa. Você coloca string e coloca qualquer coisa ali dentro. É uma baderna. Vamos lá. E aqui eu estou declarando a tabela itnames do tipo aqui, o qual a gente acabou de criar. Itnames A, do mesmo tipo. Então, peraí, Rodrigo, você está criando 2 tabelas iguais? É, 2 tabelas iguais, só que com nomes diferentes. Uma chama itnames e a outra chama itnames A. Lembra que a gente vai passar de uma para outra só quando começar com a letra A? A diquinha aqui para criar esse nome. Muito criativo, né? E, obviamente, a nossa work area, que a gente vai precisar. Sempre precisamos de uma work area para manipular dados de uma tabela. Já aprendeu isso? Então, vamos lá. A gente vai preencher a tabela com os dados. Lembra que a gente vai colocar quantos? 3. Vamos colocar 3. Isso você já viu antes. Então, o primeiro vai ser Alice Smith, como o middle name aqui é o Jane, então vai ser a Alice Jane Smith, o Bob Lee Johnson e a Anna Mary Brown, ok? 3 registros na tabela itnames. Estou appendando na tabela itnames, ok? Então, coloquei aqui. E agora, o que a gente está falando? Bom, vamos fazer um loop para verificar cada entrada na tabela itnames. Começa aqui o loop. Então, entrei. Aqui a gente está vendo o primeiro registro, referente a Alice. O que eu estou fazendo? Eu estou criando um if aqui dentro que é um se. Falando, se o first name começar, CP é começar, em inglês é contain pattern, contém padrão. Mas padrão, eu estou falando que A asterisco. O que é A asterisco no SAP? Começa com A. Se eu colocasse um asterisco aqui no começo do A, significa que contém A em qualquer lugar do nome. Como eu não coloquei no começo, tem que começar com a letra A. E se eu tivesse tirado esse asterisco, seria o nome A. E se eu coloco o asterisco somente na frente, significa que o nome tem que terminar com A, ok? Então contém a pattern, contém o padrão que comece com A. Se começar com A, tá aqui o comentário, o que ele faz? Ele vai adicionar a entrada na tabela itnames A. Como? Appendando dessa work area, que é a qual está mostrando o registro da itnames, para dentro da nossa itnames A. É exatamente o que a gente se propôs a fazer nesse exercício. Adicionar somente quando começar com a letra A. E aí eu pergunto para você, incrível pessoa que aí está nos assistindo. Temos 3 nomes, Alice, Bob e Ana. Se eu vou colocar da tabela itnames para a tabela itnames A somente nomes que começam com a letra A, quais desses que vão? Tempo! Obviamente, Alice e Ana. O Bob não vai. O Bob vai ficar na itnames. Ok? Vamos para o próximo. Vai pausando, vai respirando, vai tomando uma água, vai absorvendo as informações. Ok? A gente vai agora praticar o while, que é o mesmo exercício, porém deve interromper caso a tabela receptora contenha 3 registros. Olha, vamos lá então. Agora, a gente está preenchendo a tabela da mesma maneira, sem mudar nada. A diferença é que eu criei aqui uma variável. Que declaração mais louca é essa? Eu tô falando que ela cabe só um caractere. O ABAP, ele dá um atalho pra gente, que caractere é a coisa mais comum que tem. Você coloca número, você coloca qualquer coisa ali dentro do caractere. Então eu tô falando, cabe um caractere só, tá bom? Essa vai servir de sinalizadora. A gente cria muitas vezes variável para servir de sinalzinho para ajudar o nosso código, entendeu? Vamos lá, preenchendo a tabela. Preenchi com os 3 novamente. E aqui eu vou começar o while. Eu tô dando o while falando enquanto essa variável aqui for initial, fica dentro do while. E aqui que o while termina. E esse é o bloco pertencente ao while, entendeu? A mesma coisa ele vai fazer. Ele tá passando no loop, verificando se o nome começa com a letra A e adicionando na tabela. Porém, ao fim desse loop, eu estou verificando se... Rapaziada, esse comando faz com que eu leia a quantidade de linhas que tem dentro da tabela itnames A. Caso ela seja maior ou igual a 3, de novo, maior ou igual, conseguiu já fazer a tradução? Greater, greater, great é grande, greater é maior que, or equal, greater, equal, maior que ou igual, 3. Se nessa tabela a quantidade de registros for maior ou igual a 3, coloca um xizinho nessa daqui. Lembra que eu falei que essa variável vai ser sinalizadora? Coloquei um xizinho aqui. Tá, e o que acontece quando você coloca nesse x? Lembra? While lv3 max is initial. Essa variável vai continuar inicial? Inicial, entenda que significa que a variável esteja em branco, da maneira que ela veio ao mundo, da maneira que ela foi declarada.
Se ela estiver em branco, cai fora do while. Então o while termina. Entendeu? A tabela items A agora contém apenas a entrada cujo first name começa com A. Essa é a explicação do while e do loop. Como que eu vou fazer isso entrar na cabecinha de vocês? Eu quero que vocês criem uma estrutura para cadastro de cachorro em pet shop. Nome, idade e raça. 3 registros e inserirem em uma tabela. Mostrar na tela. É a mesma coisa que a gente viu aqui nesse exemplo, só que eu quero que vocês tenham criatividade de criar uma outra com esses nomes. Nome, idade e raça. Pega o exercício que você viu e adapte. É só isso. Quando eu escrevo hardcode, significa que é igual da maneira que a gente fez, colocando de um direto para o outro. Isso é hardcode, quando você coloca o valor lá via código. Exatamente. Tá bom? Como a gente fez, exatamente como a gente fez. Então eu tô dando um exemplo aqui. Olha só, tem uma estrutura, a coluna 1 tá recebendo isso daqui, a coluna 2 tá recebendo esse dado aqui. É assim. Beleza? Se você conseguir, pegue esses dados do cachorro da tela de seleção. Se não, pode fazer hardcode. Pega isso que eu tô falando e pesquisa. Vai pra frente. Eu quero ver você sendo autodidata. E aí, tá gostando dessa série a respeito de lógica de programação ABAP do zero até o profissional? Se sim, o que você acha de ter todo esse conteúdo na íntegra, mais os PPTs, mais apostilas de apoio constando todo o conteúdo das aulas, mais lista de exercícios e o melhor, ao final uma aula especial, a qual eu vou te entregar um documento que vai te guiar do exercício mais simples de ABAP até o exercício mais complexo, que esse sim vai carimbar a sua titularidade de SAP ABAP profissional. Aqui na descrição tem um link que você vai acessar esse curso, e é só através desse link que você vai acessar um desconto realmente especial. Corre porque é por tempo limitado, ok? Não perde tempo não. Bons estudos!